A gente estava falando sobre o AIT. O AIT é um bloco de notas, né? Que ele é seriado, onde a Maiara vai multar o povo na rua. A Maiara vai multar o povo na rua. Quando ela vai multar, ela tem que colocar a desobediência, local, data e hora corretos, a identificação do veículo e a identificação dela. Ela tem que se identificar, porque ela só pode multar quando ela está em serviço. Na folga dela, ela não pode realizar multas, só quando ela está trabalhando. Se algum IT que ela preencheu estiver inconsistente, se estiver errado, estiver faltando alguma informação, se estiver borrado, ela vai responder um PAD, né? Vai ter que explicar por que daquilo e o IT vai ser arquivado. O IT ele tem 30 dias para se tornar na notificação de autuação. Tem 30 dias para transformar o IT na notificação de ser expedido como notificação de autuação. Se não for expedido em 30 dias, ele vai ser arquivado. A autoridade de trânsito é o diretor do órgão. O agente da autoridade é o agente que está na rua, né? Pode ser civil, tipo guarda municipal, um agente de trânsito, pode ser militar, tipo policial militar da PRE, né? Se for a MC, guarda municipal, são civis. Se for a polícia militar, através do batalhão PRE, vai ser militar. Eles são competentes para lavrar os AITs, né? Aqui o AIT, ó, tá ali a identificação do veículo, a marca do veículo, identificação do condutor, nome, CPF, habilitação, identificação do local, a tipificação da infração, identificação da autoridade ou agente autuador, identificação do embarcador, identificação do transportador. Aqui é o processo administrativo. A Maiara foi para a rua e meteu bala. Multou 2 pessoas. No final do dia, ela volta para a MC e entrega o IT dela, o bloco de ITs. Vai ser conferido. Ela levou 10, entregou 10. Olhou, aparentemente não estão rasurados e morrados. Ela assina e Maiara vai para casa. Vai ser feito a análise dos ITs da Maiara. Só que quem vai analisar é outro agente, vai ser o AMIR. O AMIR vai analisar. O AMIR vai pegar os ITs e vai olhar. Desobediência, número está correto, tem infração? Tá correto. Local, data e hora está correto? Avenida C, Correio do Ceará, 962, horário tal, dia tal, tal, beleza. Identificação do veículo. Ela colocou a placa FSC 2A31 e ela disse que correspondia a um Gol vermelho Volkswagen ano 2015. Na hora que o Amir pega a placa e coloca no sistema, dá uma motocicleta. Então é isso. Ela disse aqui que era um Gol vermelho, mas é uma motocicleta. Esse IT vai ser arquivado. Ela vai responder, vai ser chamada para falar sobre o erro, né? E aquele IT vai ser arquivado. Por quê? Porque ele está inconsistente. Ela disse que era um carro e era uma moto. Pronto, apareceu o cantor. Pensei que ia ser o Paulo Ricardo, mas é o João Marcos. Tá aí, eu tava esperando o dia que apareceu o cantor. Só não foi no início da aula e não pediu, né, pra cantar. Ele foi logo. O Paulo Ricardo tá desafinado. Apareceu o cantor, eu sabia que uma hora aparecia o cantor. Mais cedo ou mais tarde apareceu o cantor. Tá aí. João Marcos, o nome da fé. A gente pode estar aqui presenciando o início de uma celebridade, né? Quem sabe? Então, a primeira autuação da Maiara foi dispensada. O Amir viu que estava inconsistente e arquivou. Foi agora para a segunda. Começou. Tipificação, que é a desobediência. Ok. Local, data e hora.
completo, nome, número da casa, avenida, o bairro, o horário, o dia, beleza. Vamos ver se ela estava de serviço nesse dia, né? Dia 9/10, deixa eu olhar aqui, pronto, ela estava de serviço no dia. Estava mais ou menos para aquela área ali mesmo, então beleza. Vamos olhar a identificação do veículo, uma placa tipo QLK 2328. Ela disse que correspondia a uma moto, né? Uma Bros vermelha 2015. Quando o amigo foi olhar, botou a placa no sistema, correto, Bros vermelho 2015. Opa, isso aqui já tá bom. Identificação do agente, ela assinou, ela tá de serviço daquele dia, ele olhou, beleza. Esse vai passar. Então, a infração foi a Maiara, quem analisou foi o Amir, segue o fluxo. Tem 30 dias para ser expedida a notificação de autuação. Se não for expedida em 30 dias, é arquivada. Tem 30 dias para ser expedida a notificação. Se não for expedida em 30 dias, é arquivada. Foi expedida em 28 dias. Então, vai ser enviado. Essa notificação de autuação vai ser enviada para o proprietário do veículo, porque foi pela placa, né? Ela não abordou a pessoa, ela multou pela placa. Quem recebeu a infração foi o Alisson. O Alisson recebeu a notificação de autuação, né? Quem recebeu foi o Alisson. O Alisson, como é uma multa de condução, não era uma multa de equipamento obrigatório, como era multa de condução, o Alisson pode indicar o motorista infrator. Ele recebeu aqui a notificação, vixe, mas não foi eu não. Quem estava pilotando era o Carlos. Se ele apresentar o Carlos como motorista infrator, ele vai preencher os dados do Carlos, que vem lá na notificação, e entrega lá no órgão, pronto. O problema ele passou adiante, foi para o Carlos. O problema ele passou adiante, foi para o Carlos. Ou ele pode fazer o quê? Pode fazer uma defesa prévia. Se ele não concordar com aquela notificação, não, esse local aqui não tinha essa sinalização não, tal. E vai lá, bate foto, filma, faz o recurso dele por escrito e vai entregar lá no órgão que o multou, o órgão que a Maiara trabalha é a MC. Ele vai lá na MC, na prova estava desatualizado, tinha 15 dias para ir fazer a defesa prévia. Hoje em dia são 30 dias. Na prova 15 dias, hoje são 30 dias. Você vai perguntar se cai, rapaz, está atualizado ou não. Se estiver atualizado, 30 dias. Se estiver desatualizado, 15 dias. Então ele poderia apresentar o motorista infrator ou fazer a defesa prévia. Se fizer a defesa prévia e for aceita, vai ser arquivado, se ajoelha, agradece a Deus, vida que segue. Vamos dizer que seja negada. Se é negada, vai vir a notificação de penalidade. A primeira era a notificação de autuação, que é um aviso que você vai ser multado. A segunda, você foi multado. É uma notificação de penalidade. A infração em si é a multa, né? Você recebeu a notificação de penalidade, você pode fazer o quê? Você pode recorrer de novo. Só que agora é na primeira instância. Você vai recorrer lá na JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Você tem que ir lá no órgão que o multou e recorrer de novo. Lógico que como você já recorreu na defesa prévia e não deu certo, você vai ter que mudar alguma coisa. Não vai fazer a mesma coisa. Você vai deixar mais bonito, mais forte, mais vídeo, vai melhorar a sua narrativa, né? Aí você dá a entrada lá. Se for aceito a sua defesa em primeira instância, é arquivado, vida que segue, agradece a Deus que não foi multado. Se for negado, você tem a última chance. A última chance é uma defesa em segunda instância. A defesa em segunda instância, na prática, ela é a defesa que tem a maior probabilidade, porque tanto a defesa prévia como a defesa na primeira instância é no mesmo órgão que o multou. É muito difícil aquele órgão admitir que errou. É impossível? Não é impossível, mas é improvável. Já a multa, o recurso em segunda instância é no órgão acima, e não no mesmo órgão.
que pode ser feito no CONTRAN, mas geralmente é feito no CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, que é um órgão acima. O órgão que te multou é municipal. Tu vai fazer esse recurso para um órgão estadual, Conselho Estadual de Trânsito. Se tu morar no Distrito Federal, vai acontecer no CONTRADIF, né? Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é a mesma coisa que o CETRAN, só que eles acharam que eles eram mais bonitos, porque lá é a capital, e eles deram um nome diferente, mas tem a mesma função. E ainda existem ocasiões que você recorre lá no CONTRAN, lá em cima. Mas é bem mais complicado. Geralmente você recorre no CETRAN. Então, você pode fazer a defesa prévia, pode recorrer na primeira instância e na segunda instância, que é no CETRAN. Se você morar no Distrito Federal, CONTRADIF. A gente vai ver o Sistema Nacional de Trânsito daqui a uns dias. Quanto ao processo administrativo aí, alguma coisa que eu ainda possa ajudar? Se o Marcos vai querer cantar de novo? Então vamos adiante. Aqui, pessoal, nós temos do lado esquerdo as penalidades e do lado direito as medidas administrativas. Pode vir uma pergunta dizendo quais são as penalidades ou quais são as medidas administrativas. Então você vai ter que aprender essa tabela aí. Você vai ter que aprender ela e saber diferenciar o que é penalidade e o que é medida administrativa. Para ficar um pouco mais fácil, eu aconselho, é um bizu aqui, né? Eu sempre tento facilitar a minha vida, né? Você vai decorar a sigla TRE, que é Tribunal Regional Eleitoral, né? TRE. Se for medida administrativa, começa com a letra T, ou R ou E. Se for medida administrativa, começa com a letra T, R ou E. Se começar com qualquer outra letra, vai ser penalidade. Mas tu canta bem, cara. Tem futuro, mano. Tem futuro. Mas não, tu cantando sertanejozão, hein? Tá certo. Então, se for começado com as letras ou T, ou R ou E, você já sabe que é medida administrativa. Se começar com qualquer outra letra, vai ser penalidade. Para mim ajuda sim, não sei se ajuda para vocês, mas para mim ajuda sim. Então, vamos tentar entender o que são essas penalidades aqui. Advertência por escrito. Advertência por escrito é um carão. É um carão que ele vai vir por escrito. Deixa eu explicar como é a questão do carão. Se vocês forem motoristas primários, eles chamam de motorista primário a pessoa que nunca levou uma multa. Então, se você nunca levou uma multa na vida e você levar a sua primeira multa, se ela for ou leve ou média, tem que ter esses quesitos. Ou leve ou média, você tem o direito de pedir para trocar essa infração por uma advertência por escrito. É um carão por escrito. Você vai lá no órgão, nunca tinha levado a multa na vida, essa aqui é minha primeira multa e ela foi uma multa média. Ou então, foi uma multa leve. Eu quero fazer um pedido aqui para trocar essa multa por uma advertência por escrito. E qual a vantagem? Tu não vai levar a pontuação, nem vai ter que pagar a infração. Vai levar só um carão por escrito. Meu filho, vou dispensar dessa vez, mas não faça mais isso não, senão você vai levar um multão bem grandão. Eu não vou dispensar mais não. É muito melhor tu ler uma besteira dessa aqui, por exemplo, do que tu ter que pagar e levar a pontuação na tua carteira. Só que tem um detalhe. O gestor, né, que é a autoridade de trânsito lá do órgão, ele não tem obrigação de aceitar não. Você tem o direito de pedir, mas ele não tem a obrigação de concordar. Fica a critério dele, é discricionário à vontade dele. Vai depender do humor dele. Se ele estiver dormindo bem, pode ser que sim. Se ele estiver dormindo mal, certeza não. Isso é um negócio meio contraditório, mas é assim que acontece. Então, alguma dúvida de advertência por escrito? Ou tá de boa? Vamos para a próxima. Próximo, multa. Multa a infração. Dependendo da infração, você vai levar 3 pontos e ter que pagar o valor. Se for média, 4 pontos e pagar o valor.
Se for gravíssimo, 5 pontos e pagar o valor. Se for gravíssimo, 7 pontos e pagar o valor. O valor não cai em prova, pessoal. O valor não cai em prova. A pontuação, sim. O valor não cai em prova. A pontuação, sim. Suspensão do direito de dirigir. Se você atingir na prova, estava desatualizado, era 20 pontos. Se você somar 20 pontos, vai ser suspenso. Somar 20 pontos, aí você começa o processo administrativo e você vai receber uma suspensão. Hoje em dia são 40 pontos. Na prova estava desatualizada 20 pontos. Hoje em dia são 40 pontos. E tem multas que são autossuspensivas. Muitas multas são autossuspensivas. Como assim? Sem capacete, já é suspenso direto. Recolhida a habilitação e suspenso direto. É autossuspensivo. Tô de motocicleta sem capacete, já é suspenso direto. A suspensão varia de 1 a 12 meses. Vai depender da situação, é analisado. 1 a 12 meses. Se você for suspenso, já vai ter que fazer um curso de reciclagem. O curso de reciclagem é tipo esse curso aqui. Voltado mais para a direção defensiva e tal, infrações. Tipo esse curso que vocês estão fazendo. Basicamente, muda quase nada. Então, se você atingir a pontuação, tem direito de dirigir suspenso. Pode. Está em desacordo com a originalidade do veículo, ele está rebaixado, né? Aí, suspensão do direito de dirigir, pode ser quando você atinge os pontos, pode ser também quando você leva certas multas, né? Algumas multas já são autossuspensivas. A apreensão do veículo, pessoal, não existe mais. A apreensão do veículo não existe mais. Já eu digo motivo, né? Não existe mais. Mas a prova estava desatualizada e ainda está caindo questões de apreensão do veículo. A apreensão do veículo, o seu veículo é preso como se fosse um culpado. Ele é preso e ele tem que cumprir uma pena, que varia de 1 a 30 dias. Como assim preso? Se o juiz determinar lá que é 10 dias, você tem que passar 10 dias sem seu carro. Por mais que você pague todas as multas, ele vai ter que cumprir a pena. Se for 28 dias, você vai passar 28 dias sem o carro. Não existe mais essa apreensão. Hoje em dia é só removido, né, para o pátio. Você paga as multas ali e retira o carro. Já na apreensão, ele tinha uma pena a ser cumprida. Você pagava tudo, ficava esperando cumprir a pena e você tinha que pagar esses dias, que são as estadias, né? Se foi 10 dias, 10 dias. Se for 20 dias, 20 dias. Essa pena é só para tirar dinheiro, só para cobrar diária. É. Sabe por que acabou, Vanderlei? Chuta aí. Não sei não tenho nem ideia. Aí não, sério? Macho, nós estamos no Brasil, né? Nós estamos no Brasil. Aí vem aqui o Aliston. O carro dele é um Golf, sonzão, kit multimídia, banco recaro, 4 aro 18, Que roubava as peças. alargador, descarga iluminada, farol xenon. Aí tá lá no pátio. 25 dias lá no pátio. Na primeira noite, quando é de manhã, já tem sumido os aros de liga leve, tá só os aros de ferro. Os aros e os pneus tem sumido, tá só os aros de ferro. No dia seguinte, já tiraram o volante esportivo que ele tinha colocado da Momo, já colocaram um volante de um Gol 2007. No outro dia, tiraram os bancos recaro, colocaram 2 bancos de Kombi. No 7º dia, tiraram o módulo, o som e arrancaram a cabeça da marcha. No 18º dia, o kit multimídia, que estava soldado no painel, a galera deu um jeito de cortar e tirou o kit multimídia. Ele soldou para não ter perigo ninguém tirar. O kit multimídia de 12 mil reais. Dava para jogar até videogame, tela de 14 polegadas. A galera arrancou.
Só que antes dele entregar o veículo, é feito um checklist com todos os equipamentos que tem, os acessórios, se tem amassado, se não tem, se tem arranhado, se não tem, se está sujo, se está velho, se está rasgado, é feito um checklist. Quando o Alisson vai receber o carro, aí não é meu carro não. Aí só que ele olha para a placa, vixe, mas a placa é, só não é meu carro. Tinham trocado quase tudo do carro. Ele tinha todas as notas fiscais do que ele tinha comprado, tinha o checklist do que o carro tinha antes de ser apreendido, né? Ele entra na justiça. Então, muita gente perdeu muita coisa e entrou na justiça. Então, a justiça não, o órgão não viu mais o que fazer. Não, então aprende mais não que dá ruim. Aprende mais não que dá ruim, porque tudo que o carro tinha some. Impressionante. Então, acabou a apreensão. Mas às vezes ainda cai em prova. Cassação da PPD e CNH. Se você foi suspenso, você fica ali um período sem poder dirigir. Se você é pego dirigindo com habilitação suspensa, você vai ter sua habilitação cassada. Quando ela é cassada, o que acontece? Você perde a habilitação, não deixa de ser uma pessoa habilitada e tem que esperar 2 anos para começar tudo de novo do zero, sem nenhuma regalia. Você vai ter que esperar os 2 anos e vai ter que iniciar tudo do zero novamente, sem nenhuma regalia. Quer falar, Mayara, alguma coisa? Você querer? Quero sim, quero tirar uma dúvida. Essa apreensão de veículos foi proibida no Brasil? Não é que ela é proibida, ela não acontece mais, ela não é mais apreendida no Brasil. Então, porque assim, o meu pai, ele tem um ônibus que foi apreendido. Foi removida, não? Tá no pátio. Ele foi removido, né? Ele foi levado para o pátio. Ele tem que cumprir uma pena lá, foi estipulado tipo assim, 20 dias, 28 dias. Então, ele tem que pagar um valor. Agora o valor tá de 43 mil para ele tirar. Não ele sei pagar, se foi estipulado. Isso. Ele tira o veículo. Já na apreensão, mesmo que você pague, ele tem que parar, ele tem que cumprir a pena dele. A pena dele, quem estabelece lá, o juiz, de tantos dias. Mesmo você pagando no primeiro dia, ele tem que ficar mais 28 dias, por exemplo. Ele tem que cumprir a pena. A remoção existe ainda. O veículo é apreendido, né? Ele é apreendido, não, ele é levado para o pátio, pagou, saiu. Na apreensão, ele tinha que cumprir a pena, como se fosse uma pessoa, né? Ela é presa, fica de 1 a 2 anos, de 1 a 3 anos, só que lá era de 1 a 30 dias. Então, no caso do seu pai aí, pagou, tirou. Professor, mas assim, é uma coisa um pouco confusa, no sentido de, ok, não tem que cumprir os dias mais, não é obrigado a ficar lá esperando, independente de pagar ou não. Mas se não pagar a multa, não deixa de estar apreendido, porque tu não pode retirar. Então, mas a apreensão aqui, ela tem que cumprir a pena. Tem que cumprir o estipulado, né? De 1 a 30 dias. Como questão de prova, ok. Eu estou entendendo o que o senhor está explicando. Não, eu estou entendendo que tu não concorda, mas infelizmente é a lei, eu não posso fazer nada, né? É assim que acontece, não posso fazer nada, o nome é apreensão. Estou entendendo que tu não concorda com o nome, mas ficou a apreensão. Beleza? Porque no caso eles tinham que botar remoção e apreensão por tempo definido, porque ele continua sendo apreendido do mesmo jeito. Eu não posso fazer nada, infelizmente. Não é da minha alçada, sabe? Beleza? Então, falamos já de advertência por escrito, falamos de multa, falamos de suspensão de dirigir, falamos de apreensão no veículo, cassação, o curso de reciclagem. Quando você é suspenso, tem que fazer o curso de reciclagem. Eu, quando fui fazer o curso para ser instrutor, tinha cheio de coroa lá fazendo curso de reciclagem, tudo estribado, os coroa mordido, que era pega e bebendo, né? Mordido, foram suspensos, tinha que fazer o curso. Eles iam no próprio carro, só carrão, Hilux, Blazer, L200, tudo rico, os coroa, mordidos, cara. Gente boa, os coroa.
Medida administrativa. Se começar com as letras T, R ou E, medida administrativa. Se começar com qualquer outra letra, penalidade. Retenção do veículo. O veículo fica ali parado até você resolver o problema. Você parou numa blitz e o farol não é, o seu carro não vem com LED de fábrica e está de LED, você vai ser multado. Vai ser multado, você colocou os faróis, pronto. Você colocou os faróis, vai-se embora. Retido é só até você resolver o problema. Se o fumê está muito escuro, você é multado e arranca o fumê, segue viagem. A criança está fora do bebê conforto, você é multado, coloca a criança no bebê conforto e segue viagem. A lâmpada do farol está queimada, bota a lâmpada lá e segue viagem. Retenção, fica retido até resolver o problema. E, professor, carro rebaixado, ele é multado? Sim, é multado. Você alterou característica do veículo. No caso, professor, ele está rebaixado, ele é multado, mas ele não tem que voltar para a altura para seguir viagem, não? Tem. Isso quer dizer, então, que ele vai ser removido para o pátio até ele ajeitar a suspensão. Vai ser removido para o pátio, vai ter que pagar o reboque, vai ter que pagar a diária. Mas se fosse o pessoal que tanto faz também tá por baixo. Suspensão, tu vai ter que subir a suspensão e seguir viagem, né? Aí então assim é bom, né? É beleza. Subiu, consertou, segue viagem. A não ser que... Não, estou dizendo assim, na suspensão A, porque a suspensão A você tem duas opções, tanto ele alto como baixo, né? No caso, deixa só alto mesmo e passa normal, né? Ou eles vão querer tirar também. Não. Simples assim. Beleza? Remoção do veículo. Você não conseguiu sanar a pane ali, vai para o pátio. Aí depois você vai sanar a pane, pagar e tirar. Remoção. Estacionamento proibido. Está atrapalhando o trânsito. É removido, vai para o pátio, rebocado. Você paga o reboque, paga a multa, paga a diária, retira o veículo. É de madrugada, você não tem como ajeitar o carro ali, vai ser removido. Licenciamento, removido. Pagou, tira. Pagou, tira. Banco do veículo rasgado, multado. Pronto. Você não pode nem botar, para vocês terem ideia, não pode nem colocar tipo uma carga no banco do passageiro, não. Ali é para pessoas. Aquilo ali é banco para pessoas. Ele tem que estar em dias. Tem que ser um banco normal. Tem multa para tudo que vocês imaginar, tem multa, pessoal. Nós vamos olhar aqui só as principais, né? Se a gente for olhar todo tipo de multa, a gente ia passar aqui uns 2 anos. Recolhimento, documento do veículo ou da habilitação. Habilitação vencida, ela não vale mais. Há mais de 30 dias ela não vale mais, é recolhido. Licenciamento, hoje nós estamos em 2023, então o licenciamento é 2021, recolhido. Não vale mais. Recolhimento de animais. Recolhimento de animais. Os animais estão na via, são recolhidos. Vão para um local, são alimentados. Se você quiser ir lá tirar os animais, você vai ter que pagar. Diz que é muito caro. Só vale a pena se for um animal que lhe dá muito dinheiro ou então um valor afetivo. Se você não for buscar, em 3 meses eles são doados para tipo IPRED, essas coisas assim. Transbordo do excesso de carga, a gente já falou, quando o veículo está levando uma quantidade de carga maior do que ele pode levar, é chamado um outro veículo, é feito o transbordo do excesso para que eles sigam viagem. E exames, pode ser o etilômetro, pode ser exame de sangue, pode ser o toxicológico, né? Para saber se a pessoa está embriagada, saber se está drogado, né? Tranquilo até aí? Penalidades e medidas administrativas? As perguntas geralmente é quais o item só tem
medidas administrativas. Você vai ter que ver qual começa com as letras T, R, E. Qual item só tem penalidades. O que não começar com T, R, E é penalidade. Eu acho mais fácil assim, mas o correto é você decorar tudo isso aí. O que é um, o que é outro. Eu acho mais fácil pegar atalhos, mas eu sou eu, né? Advertência por escrito, a gente já falou. Ei, professor, volta aquela tabela lá, por favor, para me bater em frente. Essa aqui, Isso, aí. mas eu vou mandar no final o slide, viu? Ah, tu vai mandar lá? Vou mandar no grupo o slide, né? Completo. Então, beleza, então. Tranquilo. Então, aqui são as pontuações e os valores, né? O valor não cai em prova porque de vez em quando ele pode aumentar, pode diminuir, então eles não botam nem na prova. Infração leve, 3 pontos. Infração média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. Gravíssima, 7 pontos. A gravíssima, dependendo da infração, ela pode ter um efeito multiplicador. Só multiplica o valor, não multiplica a pontuação. Só é multiplicado o valor, não multiplica a pontuação. A pontuação máxima da carteira de habilitação é quanto? Não ouvi, ó, Paulo. A carteira de habilitação é quantos pontos? A carteira de pontos. Alguém ouviu aí? Conseguiu entender? Pode repetir, por favor. Eu acho Pontuação da carteira, não conheço. eu acho que ele quer saber quantos pontos perdem a carteira, eu acho. Com quantos pontos. Hoje em dia, 40 pontos você é suspenso. Se atingir 40 pontos, você é suspenso. Na prova, era metade, era 20. Estava desatualizado. Hoje em dia, 40 pontos. O senhor tem informação se na prova ainda está aos 20 ou se já está aos 40? Até os últimos colegas que fizeram a prova e quando caiu, era 20, mas faz tempo que não cai. Última vez que o colega... Eu fico perguntando às turmas que fazem a prova, sabe? Quando o grupo aqui acaba, eu continuo nos grupos, a galera continua trocando a informação. Quando eles fazem a prova, eu faço, ei, tu lembra foi que caiu e tal, né? A gente fica perguntando para passar aqui para vocês. É porque se cair lá se é 20 ou 40, agora eu vou ficar na dúvida do que eu boto. Aí tu vai chamar o fiscal e vai perguntar. Entendi. Se ela é antiga ou se já atualizou. Pronto, é. Antes de responder. Infelizmente, macho, a gente já tenta falar com o Detran e eles não... Rapaz, uns dizem que sim, outros dizem que não. Aí não ajuda. Então só para não ficar dúvida, na hora se cair se é 20 ou 40, eu levanto a mão, chamo o agente, se está valendo a lei antiga ou nova, para depois responder. Show. A gente pede aos donos das autoescolas para irem no Detran, eles dizem que vão, não conseguem saber, a gente pergunta às pessoas do Detran. Então, resumindo, é a desorganização mesmo, sabe? Felizmente é a desorganização. Vamos começar aqui com as principais infrações. Sem um documento de porte obrigatório. Se for do veículo, é o licenciamento, né? Se for o condutor, a habilitação, que é a CNH, ou a PPD, se for estiver ainda naquele período da PPD. Se você estiver sem um dos dois, infração leve. Lembrando que hoje em dia tem a carteira digital, né? Que é no celular, né? Também ela vale. Uso da buzina. Só para vocês terem ideia, a buzina só pode ser utilizada de 6 da manhã às 22 horas. Não pode ser utilizada de 22 às 6. Apenas toques breves. Não pode ser aquele toque longo bi. Tem que ser só bi. E só para alertar, caso de algum incidente, né? Possível uma pessoa desavisada, um desatento, só para um aviso. E quando você vai fazer uma ultrapassagem fora da cidade, né? Em rodovias. Fora do período urbano ali, em rodovias, você pode dar uma buzinazinha dizendo que vai ultrapassar. Só para você entender, você não pode nem buzinar para um colega, Bibi. É multa. Buzinar para um colega, para uma mulher bonita, é multa. Lógico que se você for pego, né, pelo agente. Né? Estacionar em vaga de deficiente físico na prova estava desatualizado. Era leve, hoje em dia é gravíssimo. Hoje em dia, estacionou na vaga de deficiente físico é gravíssimo. E também é leve qualquer infração cometida por pedestre.
Buzinou para a mulher e foi pego, multa. E qualquer infração cometida por pedestre também é leve. Dirigir veículo utilizando o celular, falando no celular, atendendo, mexendo no celular, média. Em local de proibido estacionar e você estaciona, infração média. Você jogar na via, tipo uma latinha, uma garrafinha, uma maçã, um coco, média. Você deu um prego por falta de combustível, infração média. Deixar de manter acesa a luz baixa quando obrigatório. Quando é que você tem que acender a luz baixa? Você tem que acender se começar a chover, luz baixa. Se anoitecer, luz baixa. Isso dentro da cidade, né? Quando tem iluminação pública, luz baixa. Se for em um local que não tem iluminação pública, luz alta. E local que não tem iluminação. Quer falar, Maia? Professor, uma dúvida. Mas os faróis hoje em dia não é obrigatório andar aceso? Durante o dia, só moto e coletivos. Durante o dia, só moto e coletivo. Professor, é porque dependendo da via que você pegar, é obrigado a estar ligado. Para não correr Ainda vou risco, chegar já lá deixa ainda. ligado direto. Ainda vou chegar lá ainda nas BRs. É mais na frente. Nas BRs e túneis, você tem que ligar o farol durante o dia. BR, túnel, começou a chover e quando anoitece. Beleza? Durante o dia, só é obrigatório motos e coletivos ligar o farol. Não, moto é 24 horas. Moto é 24 horas. Pode apagar não. Coletivo também. 24 horas. Já os carros, entrou no túnel, acende. Pegou uma BR, acende. Começou a chover, acende. Se tiver em um local sinalizado, sinalização pública, anoiteceu, acende. Beleza? E se for um local que não tem iluminação pública, farol alto, com duas ressalvas. Quando for cruzar por outro veículo, baixa o farol, ou se estiver seguindo, baixa o farol. Arremessar água ou detrito. Aqui é aquela poça de lama. Se tiver por onde você passar, que não seja na poça, você passou meio que porque quis, infração média. Se for a poça, a pista toda, não tem para onde correr, você vai ter que passar na poça. Mas se tinha como desviar e você não desviou, pisou na poça e molhou alguém que vinha passando, infração média. Principais infrações graves. Sem um cinto de segurança, grave. Detalhe, um carro tem 5 pessoas, os 5 estão sem cinto, apenas uma multa. Interessante isso aí. Equipamento obrigatório do veículo. Está faltando ou está quebrado, está sem funcionar de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, infração grave. Tem um agente lá organizando o trânsito. Ele manda você parar, você não para, infração grave. Ele manda você seguir, você não segue, infração grave. Deixar de prestar socorro à vítima quando solicitado. Isso aqui não foi você que causou o acidente, não. Você vinha passando. Ou parou para ver quem era, ver o que era, e o agente pede a sua ajuda. Você se recusou porque está atrasado, porque está com fome, tem um compromisso, infração grave. Ele não vai dizer para você que vai lhe multar, não. Ele deixa, beleza, valeu, falou. Quando der um tempo, chega a infração. Transitar pela contramão em via de sentido duplo. Numa via de sentido duplo, você está na contramão, como é que você conserta? É só puxar para a direita, voltou para a sua mão, resolveu. Então, como é muito fácil de resolver, você está na contramão, puxou para a direita, resolveu. Uma via de sentido duplo, então a infração é grave. Agora, se você está na contramão, numa via de sentido único, para você consertar, você vai ter que girar o veículo em 180 graus. É muito mais trabalhoso. Vai ter que fazer uma manobra de girar o veículo. Se for em sentido único, gravíssimo. Se for numa via de sentido duplo, apenas grave. Em local de proibido parar e estacionar, e você parou e estacionou, multa grave. Viadutos,
pontes, túneis, não pode nem parar nem estacionar, rodovias, você parou, estacionou, grave. Seguir veículo de urgência, você está aqui no trânsito, engarrafado, aí lá vem uma ambulância, todo mundo começa a abrir. Aí eu vou pegar aqui o vácuozão da ambulância, do carro dos bombeiros, do carro da polícia militar. Você vai... Não sei nem o que é fazer gato, acho, então. Não sei o que é isso, não. Fazer gato. Gato de energia. Gato, aquele jogador que falsifica a idade. Não sei não o que é, não. Estacionar em cima do canteiro central, em cima da faixa de pedestre ou na ciclovia. Se você fez isso, né? Infração grave. Professor, o senhor estava falando do malandrinho que vai seguindo os carros de urgência. É que você pulou quando voltou. É multa grave. Era isso? Passa uma ambulância, Sim. passa um carro dos bombeiros, né? Que eles estão com a sirene e o giroflex ligado, todo mundo abre. Aí você pega o vácuozão ali, você tá lá atrás. Quando o carro volta, tem que ficar tudo na posição que estava. Se você tá lá atrás e pega o vácuo ali no carro dos bombeiros, da polícia, para ir bater lá na frente, se você for pego, multa grave. Beleza? Beleza. Então vai depender do atalho, mas se é um atalho que não possa andar por ele, vai ser multado, né? Não sei qual atalho que tá falando. Não entendi não vou mentir. Principais infrações gravíssimas. Sinal tá vermelho, você passou, gravíssimo. Não pode fazer retorno ali, porque tem uma placa, retorno proibido. Você fez, gravíssima. Contramão de sentido único, ali é só um sentido, tá na contramão, gravíssimo. Transportar crianças sem os devidos cuidados. Tudo relacionado à criança é gravíssimo. Tudo relacionado à criança é gravíssimo. Se tiver sem a cadeirinha, se tiver sem um assento, se tiver sem um bebê conforto, gravíssimo. Sem a placa do veículo, gravíssimo. Sem capacete, gravíssimo. Dirigir com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias, gravíssimo. Professor, Fale. só uma pergunta. Moto só tem uma placa. A gente sabe que as coisas podem acontecer. A placa caiu, perdi a placa, estou no meio da via, preciso chegar em algum lugar para resolver. Estou sem placa. Eu vou ter que andar sem placa com a moto. Como é que eu resolvo essa situação? Se eu for parado? Não resolve, vai ser multado. No caso, eu teria que parar e chamar um guincho para levar minha moto porque eu perdi a placa. Sim. É porque eu já andei sem placa, entendeu? Já passei perto de carro de polícia e tudo. A minha também quebrou, mas já. Quebrou. Aí só que aquela... Tinha um lacre, né? Ela ficou pendurada. Aí o pessoal me avisou. A minha já era placa mesmo, caiu o lacre, caiu tudo, sumiu, foi tudo. Foi zero. Aí vai depender da tua lábia, né? Se tu for abordado, né? Aí tu vai... Eu dei sorte que não me abordaram e me pararam, porque eu andei sem placa bem uns 15 dias. Pronto, aí... Porque multar, eles não vão te conseguir te multar, tá? Sem placa, eles têm que te abordar e te parar, né? É porque se eles pararem, eles conseguem pelo número de identificação do veículo, né? É isso, só se tu tiver parado, mas quando tu estiver andando, né, de longe, não tem como eles te multar não, né? Então a gente estava aqui em grave, né? Já estava em grave a gente? Não era gravíssimo, né? É gravíssima. Já estava em placa de veículo. Pronto, sem a placa do veículo. Macho, a moto não tem a placa e vai depender muito da tua sorte, né? Mas se ela estiver parada, eles vão lá, pegam o número do chassi da moto, bota lá no sistema deles, dá a placa, dá o endereço, dá o nome, dá tudo, né? Andar sem capacete, gravíssima.
Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias, gravíssimo, ele já recolhe ali e lá vai você atrás do Detran resolver. Agora, principais infrações que têm efeito multiplicador, né? Só a gravíssimo tem esse efeito multiplicador, de multiplicar, né? Só ela tem isso. CNH cassada ou suspensa. Você está dirigindo com a CNH cassada, né? Está dirigindo com a CNH cassada. Ou está dirigindo com ela suspensa, você vai ter uma multa gravíssima vezes 3, você vai ter que pagar, né? Dirigir sem possuir PPD ou CNH, não tem habilitação, gravíssima vezes 3. Dirigir veículo com categoria diferente, você tem categoria A e está dirigindo um veículo de categoria B. A prova estava desatualizada, era gravíssima vezes 3. Hoje em dia, gravíssima vezes 2. Transitar pela ciclovia, transitar pela calçada, pelo acostamento, pelo canteiro central, pela faixa de canalização, gravíssima vezes 3. Velocidade acima de 50% da autorizada, vamos dizer que a velocidade ali é 60, né? Aí metade de 60, 30. Aí você pega 60 mais 30 dá 90. Acima de 90, numa via que é 60, gravíssima vezes 3. Se andar na velocidade acima de 90 numa via de 60, gravíssima vezes 3. Professor, multiplica só o valor ou a pontuação também? Só o valor da multa. Só o valor. A pontuação é só uma. Só multiplica o valor da multa. Quando é gravíssima vezes 5, fugir sem prestar socorro à vítima. Você se envolveu num acidente, que é coisa comum. Você tem a obrigação moral, como cidadão, de parar para prestar socorro. Um acidente acontece, uma coisa comum. Agora, você atingiu a pessoa de alguma maneira, por mais que você não tenha culpa, você fugiu, não ajudou, aí complica. Você transformou um acidente em uma tentativa de homicídio ou tentativa de lesão corporal, né? Então, você fugiu da situação, tá doido aí, já é gravíssimo vezes 5, já vai ser suspenso. Dependendo da situação, pode ser até ser cassado logo. Então, pare para ajudar. Agora, Mas se você conseguir provar que sua vida estava em risco, que você poderia ser linchado. pronto, eu ia chegar lá agora, porque isso sempre adianta, mas eu ia chegar lá agora. Tem momentos e momentos. Se você parou para ajudar, e hoje em dia você, infelizmente, derrubou um motociclista, você está no veículo de 4 rodas, meu irmão, para 30 motociclistas lá e querem brigar, e querem quebrar teu carro. Eles não sabem nem o que foi que aconteceu, mas como você está no carro e o cara numa moto, para eles você está errado. Se você tentou ajudar e começou a parar motociclista e tinha um ou dois mais exaltados querendo fazer algo com você, você sai do local, entra no seu veículo, sai do local, mas assim que você estiver em segurança, 2, 3, 4 quarteirões, você vai ligar para 190. Essa ligação vai ser gravada e vai ser uma prova, você vai utilizá-la como prova que você tentou ajudar, você vai explicar a situação, depois você vai na delegacia, vai fazer o BO, que você tentou ajudar, mas não foi permitido devido às outras pessoas que quiseram lhe linchar. Detalhe, você tem que tentar ajudar e tem que acontecer algo para que você saia do local. Se você apenas atropelou uma pessoa, se evadiu e depois ligou, não se iluda, porque todo mundo tem uma câmera hoje em dia, anda no bolso, celular, tem câmeras de estabelecimentos, Se você ligar e disser que tentou ajudar, mas ia ser lixado, quando na verdade você nem parou, se depois for comprovado, ou investigação da Polícia Civil, ou até mesmo da pessoa ou dos familiares, que alguém tiver uma filmagem que você nem parou, então é outro problema. Você fez uma falsa notícia crime, né? Você fez um falso testemunho, né? Você disse que ia ser lixado e não foi, quando na verdade você mentiu.
atropelou e não quis parar e foi embora, depois se arrependeu e resolveu ligar e mentiu. Então, problema aí triplicado, né? Problema triplicado. Gravíssima vezes 5, fugir sem prestar socorro à vítima. Era só um acidente ali, mano. Um acidente, levar a pessoa para o hospital ou esperar uma ambulância. Se a pessoa, tive uns gastos aqui com remédio, você pagou, resolveu ali. Simples assim, um acidente. Acontece. Agora você fugiu. Por que você fugiu? Tinha intenção de atropelar a pessoa? Vai entender que foi porque quis. Né? Então, cuidado para não transformar um acidente em uma tentativa de homicídio. Pode dar até jornal, você sair no jornal, pessoa atropelou e se evadiu, mas está aqui a filmagem no veículo atropelador, está aqui a placa. Tu é doido, machão. A imprensa vai fazer um escarcéu na sua vida, você vai passar de cidadão para a pior pessoa da face da terra. Então, cuidado com isso. Acidentes acontecem, é normal, não vá piorar a situação. Beleza até aí? Beleza. Tranquilo. Ultrapassar pelo acostamento em interseções e passagem em nível. Ultrapassar pelo acostamento, rodovias, né? Gravíssima vezes 5. Em interseções são os cruzamentos, né? Tá ali tá você e outro carro passando no cruzamento e tu, faz uma ultrapassagem lá no cruzamento. Gravíssima vezes 5. Tá passando aqui, tu tá doido para passar por um carro, faz tempo, aí a linha do trem. Na hora que ele diminui ali na linha do trem, eu vou ultrapassar ele. Gravíssima vezes 5. Ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas, aclives, declives, faixa de pedestre, ponte e viaduto. Nesses locais aí, gravíssima vezes 5. Na curva, você pode sobrar na curva. Na subida, você não sabe o que vem no sentido oposto, não sabe o que tem lá em cima. Declives, na descida pode perder o controle. Faixa de pedestre, é um local para os pedestres passarem, você vai fazer uma ultrapassagem naquele local. Ponte não pode ultrapassar, viaduto também não. Gravíssima vezes 10. Dirigir sob influência de álcool ou recusar-se a ser submetido a teste ou exame clínico. Aquela pergunta do Vanderlei. Dirigir sob influência de álcool, foi PEG, gravíssima vezes 10. Recusar-se a ser submetido ao teste ou exame clínico. O Amir foi para a casa da gata. Tomou aquele banho, penteou o bebê. Quando estava saindo de casa, vou usar um enxaguante bucal para ficar com o hálito TAJ, né? O hálito top, né? Pegou o enxaguante bucal, pegou o carango, foi para a casa da gata. Na esquina tinha uma blitz. Parou o documento, lá, beleza aí. Não se importa em soprar aqui o etilômetro? Não, na hora. Tava vindo de casa, tinha certeza que não tinha bebido nada. Chegou do trabalho, meteu o banho, meteu a beca e foi para a casa da gata. Não tinha bebido nada. Meteu o soprão. Acusou. Como assim acusou? Se ele não bebeu nada. Hoje o limite é 0,03. Quer dizer o quê? Bebeu, acusa. Não tem pode correr não. Sim, mas ele não bebeu nada. O enxaguante bucal dele tinha álcool. Contém álcool. Vixe aí, fudeu? Não, calma. Ele lembrou, vixe, mas será que foi enxaguante bucal? Cara, eu quero fazer o reteste. Beleza. Ele vai beber uma água ali, espera 15 minutos. Se realmente tivesse sido só um enxaguante bucal, 15 minutos, bebeu água, ele já vai sair do hálito do amigo. Pede para fazer o reteste, pede para uma nova. Sempre você vai pedir uma piteira nova, né? Ali é descartável, né? Você sempre pede para ver ele abrindo lá, para colocar a piteira e tal. Aí colocou a piteira nova, ele soprou, deu bom. Se mandou. Não, beleza, pode ir, meu querido, vai lá. Era só o enxaguante mesmo. Foi para casa da gata, uma amiga. Chegou lá na casa da gata. Gata, aí, tem um aniversário pra gente ir. Bora. Tô aqui, sextou, vamos. Chegou lá no aniversário, bebeu 2 long necks. Quando foi na volta, outra vez. Macho. Quando eu vinha, caí na segunda. Foi olhar do documento, habilitação, a metade de boa ali. Tá de boa, ninguém nem pra notar que ele bebeu, não. Mas ele bebeu 2 long necks.
O limite, 0,03 a hora. Se o enxaguante bucal, que ele gargarejou, ele nem bebeu, foi pego de manhinho, ele bebendo. Aí, pode soprar no tilão, tá ele? Nossa, todo mundo fino. Aí ele sopra, não sopra. Se eu não soprar, vou ser multado do mesmo jeito. Recusar-se a soprar, vai ser multado do mesmo jeito. Soprou, é multado. Não soprou, ele é multado. Outra pessoa, a namorada tem habilitação, ele vai ser multado. Beleza, ela vai levar o carro e ele vai responder o que tiver que responder, né? Só que a partir do momento que ele sopra, vai emitir um papel dizendo o teor de álcool, né? Aí pode dar ruim, né? Além da infração, ele pode ir para a delegacia, pode ter que pagar uma fiança por crime de trânsito e gastar de 8 a 16 mil reais, passar a noite preso se não tiver o dinheiro para pagar a fiança. Então, cabe aí a qualquer um. É comum, não é? Porque o agente não tem intenção de ir para a delegacia, perder tempo, passar a noite lá. Não sei que ele vai ganhar uma hora extra e esteja precisando. Se não for, eles mesmos não querem nem que ele sopre, não. Eles mesmos. Não sei que seja aquele cara empolgadinho, acabou de entrar e tal, né? Mas é mais difícil. Se for um cabo antigão, vai lá, quer dor de cabeça dessa. Porque eles vão 2, 3 vezes, não quer mais fazer isso mais nunca. Não, eu passei a noite todinha lá naquela coisa lá, esperei até de manhã, depois tive que ir para a MGL. Depois que vai 1 ou 2 vezes, não quer ir mais não. Então, cuidado, né? Façam o que vocês acharem que é melhor. Forçar passagem entre veículos em sentido oposto. Então, uma via de sentido duplo, ela é dividida apenas por uma faixa horizontal. Quando um veículo vai passar pelo outro, cada um na sua mão, tu ainda enfiar teu veículo ali no meio dos dois, né? Carro até que é mais difícil, mas a moto faz de vez em quando. Então, infração gravíssima multiplicada por 10. Disputar corrida de moto ou de carro, chega aqui no sinal, aí, bum, aí o outro olha pro outro, bum. Aí um olha pro outro e tal, fica ali se desafiando e bum, sai disparado os dois, quando o sinal abre. Se um agente vê, gravíssimo vezes 10. Promover ou participar de evento em via pública sem autorização. Sei lá, promover ali um pré-carnaval, sem autorização, utiliza teus carros ali para tampar a via ali e tal, ou um protesto, uma greve, uma manifestação, gravíssima vezes 10. Exibiu manobra perigosa, levantou o pneu da frente, botou a moto no grau, levantou o pneu de trás, fez um RL, cavalo de pau, slalom, manobra perigosa, gravíssima vezes 10. Aí, ó, o Antônio dos Santos já fez demais isso aí. Parou no sinal, olhou pro outro, chamou na seta. Bomba, vamos correr, né? Fez demais. Quando escreveu a gíria e chamou na seta, porque já fez muito aí. Suspensão do direito de dirigir. Retira do condutor, por tempo determinado, o direito de dirigir. Professor. Pode falar. Andar com som de porta-mala. Não dá multa não, né? Com certeza dá, mas porta-mala é para levar bagagem. Rapaz, é mesmo. Sabia não? Sabia não, porque lá no Pacaju ele tem isso não. Lá não tem tudo isso. Não, mas só é multado quando é PEG. Mas se não for PEG, não é multado não. Só é multado quando é PEG. Às vezes dá certa a vida toda, 20 anos. Um dia que é PEG, dá ruim, né? Mandar o caba sair fora para não... Sim, professor. Eu não entendi essa, porque ali você está dentro da litragem de capacidade do porta-mala. E ele está desligado, é como se fosse uma carga, não? Uma O pessoa... problema seria se ele estivesse ligado. Uma pessoa ser uma carga, tá falando? Não, estou falando som no porta-mala. Ele falou som, entendi pessoa. Não, som. Ah, mas entendi pessoa. Não, som pode, mano. Entendi a pessoa no porta-mala, não foi mal. Porque pra mim, macho, eu tô utilizando o microfone do alto-falante, mas já notei que certas pessoas quando falam,
eu não entendo muito bem. Eu vou ter que comprar um alto-falante aqui, além desses do monitor. Não é muito bom não, sai meio abafado. Tinha entendido a pessoa no porta-mala. Foi mal. Mas se o som pode, né? A questão é a altura, né? Volume. O meu carro vai ser só som, mano. Pronto, olha, o Wesley falou aí, eu não entendo quase nada, mas eu tenho que comprar uns alto-falantes urgente. Às vezes é um pouco abafado aqui o som. Queria gastar dinheiro não, mas é urgente. Tá desligado. Os caras falaram que olhar a visão. Coloca um fone de ouvido. Mas que ele tá resolve. falando aí o som, mas o som é tão grande que vai até tampar o vidro de trás, não é isso? Que atrapalha a visibilidade, né? Mas tem multa para tudo que vocês imaginar. Tem multa para tudo que vocês imaginar. O som, ele cobria até o vidro traseiro, né? É isso, mais ou menos isso aí, né, que ele tá falando. É. Aí ele ficou sem a visibilidade do retrovisor interno. Multa, mano. Tem multa para tudo que vocês imaginar, mano. Então, continuando aqui. Retirar do condutor por ter um determinado direito de dirigir. Onde é que ocorre? Na prova estava desatualizada, eram 20 pontos. Hoje em dia são 40 pontos. Então, o infrator atingir 20 pontos em seu prontuário no período de 12 meses. Cometer alguns tipos de infrações gravíssimas já tem autossuspensão. Cometer algum tipo de infração com fator agravante, autossuspensão. Então, vamos dizer, pegar aqui o Paulo Ricardo, vida louca, né? Ele levou 7 pontos em janeiro. Levou mais 7 em fevereiro, já faz 14. Se ele levar 7 pontos em março, na legislação antiga, habilitação suspensa. De 1 a 12 meses, dependendo da situação. Começa o processo administrativo e vai dizer o tempo. Então ele levou uma de 7 pontos em janeiro, uma de 7 pontos em fevereiro. Vamos dizer que a de janeiro ele levou no dia 5 de janeiro. Ela fica contando até o dia 5 de janeiro de 2024. Quando é no dia 6, ela sai da contagem. Fica só do mês de fevereiro. A do mês de fevereiro ele levou no dia 6. Ela fica contando até o dia 6 de fevereiro de 2024. Quando for no dia 7, ela sai da contagem. Tranquilo até aí? Alguém não entendeu? A pontuação, ela consta durante um ano. Um ano e um dia, ela sai da contagem. Ela consta durante um ano. Um ano e um dia. Não é que eles somam, eles param de contar. Eles ficam lá ainda no seu cadastro do RENAST, né? As infrações todas ficam lá. Mas passou um ano, aquela infração ali, vamos dizer que leva a infração hoje, dia 10 de fevereiro de 2023. Quando chega no dia 11 de fevereiro de 2023, ela sai da contagem. Você zera de novo. Beleza? Hoje em dia são 40 pontos. Antigamente eram 20. Hoje em dia são 40. Então, se você tem a sua habilitação suspensa, vai começar o processo, você tem de 1 a 12 meses de suspensão. Vamos dizer que seja um mês a sua suspensão. Você passa um mês sem dirigir. Se você for pego dirigindo nesse um mês que você está suspenso, sua habilitação vai ser cassada. Se ela for cassada, você deixa de ser habilitado. Professor, Vale? digamos assim, um exemplo, tá? Só para tirar dúvida. Eu já tenho a minha CNH, no caso, tomei o limite de ponto, mas eu não controlei essa pontuação e não fui parado por nenhum agente. Passou o tempo, eu continuo com a minha habilitação ou chega algum comunicado para mim, alguma coisa? Chega um comunicado. Chega um comunicado.
Beleza? O Paulo Desidério, ei professor, Beleza. a pessoa passa na prova prática no Detran. Já aparece no aplicativo? Não, no aplicativo tu que baixa no teu celular e tu vai cadastrar, bater foto e tu que vai preencher, né? Não aparece lá sem tu fazer, não. Tu mesmo vai cadastrar, vai preencher lá os dados e tal, vai bater foto e tal. Infrações passíveis de suspensão. São autossuspensíveis. Dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente? Suspenso. Dirigir ameaçando pedestre ou outro veículo que esteja na via? Suspenso. Disputar corrida? Chamou na seta? Suspenso. Quer perguntar, Paulo? Eu não tinha entendido não, tava sem áudio. Não tinha entendido o quê? Tudo aí que tu passou aí, né? Então tu não ouviu, mano. Não tinha entendido. É, não ouvi. Que não tinha entendido, eu ia Tá explicar. lembrando, Só uma dúvida. O que é chamar na seta? Chamando a seta, quem escreveu foi alguém aí que parou no sinal, uma motocicleta. Aí tu olha pro outro cara aí, chama na seta, tá chamando pra disputar a corrida, pra ver quem corre mais, né? Alguém falou aí, né? Então, chamou na seta, tá chamando o outro motoqueiro pra disputar uma corrida, até o outro sinal, né? Tirar um racha, né? Eu não sabia não, mas alguém escreveu aí eu aprendi. Chamou na seta, aí quer dizer que chamou pra disputar a corrida, né? Eu não passo de 60, mano, na minha moto. Tem como fazer isso. Então, pro Paulo Ricardo, né, que ele estava sem ouvir. Paulo Ricardo, a prova estava desatualizada. Estava como nos livrinhos, né? Os livrinhos estão desatualizados. Você pode, na prova, né, como está desatualizada, você, quando atinge a pontuação de 20 pontos, você é suspenso. Atingiu a pontuação de 20 pontos, você é suspenso. Hoje em dia são 40 pontos. Conselho, na prova você pergunta se tiver algo parecido com isso, está atualizado ou desatualizado. Você vai perguntar. Então, tu levou uma multa em janeiro, 7 pontos. Levou uma multa em fevereiro, mais 7 pontos. Se tu levar outra de 7 pontos, 21, né? Tu é suspenso. Mas, se tu levou só de janeiro e fevereiro, tu tá com 14, beleza. Se tu levou a multa de janeiro no dia 5 de janeiro, quando for no dia 6 de janeiro do ano que vem, vai ser 2024, ela sai da tua contagem. A partir do dia 6 de janeiro, que é um dia após, só consta a de fevereiro. A de fevereiro tu levou no dia 10 de fevereiro de 2023. Quando for no dia 11 de fevereiro de 2024, ela sai da contagem também. Quando tu é suspenso, vai depender por motivo da suspensão, pode ser de 1 mês até 12 meses. Se for de 1 mês, passa 1 mês, volta a dirigir. Se tu for pegue nesse 1 mês, que você não poderia dirigir, for pegue dirigindo, tem habilitação cassada. Você perde a habilitação, tem que esperar 2 anos para começar ela de novo do zero, sem nenhuma regalia. E vamos dizer que tu foi suspenso por 1 mês no mês de janeiro. No período de 12 meses, se tu for suspenso de novo, não vai ser mais de 1 a 12 meses, e sim de 6 a 24 meses. De 6 a 24 meses a suspensão. E se tu foi suspenso por uma coisa e é suspenso de novo pela mesma coisa, no período de 1 ano, tem habilitação cassada. Foi suspenso porque estava levantando o pneu da moto. Foi suspenso por 6 meses. Voltou a dirigir, foi pego de novo, a segunda suspensão vai ser cassada. Infrações passíveis de suspensão: dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente, dirigir ameaçando pedestre, né, utilizando o carro como arma, né? Disputar corrida, chamou na seta, promover ou participar de competições, promover um pega, um racha, praticar manobras perigosas, levantar o pneu da moto, da frente, levantar o de trás, que é o RL, dar um cavalo de pau, dar um slalom, envolver-se em acidente com vítima e não adotar medidas cabíveis, não prestar socorro, não chamar ambulância, não ficar ali, vai ser suspenso.
transpor bloqueio viário policial, uma blitz ali, tu dá um balão, derruba um, empurra o outro. Exceder a velocidade em mais de 50% da máxima. Em mais de 50% da máxima já é o quê? Suspenso. Conduzir motocicleta sem usar capacete, suspenso. Transportar criança menor de 7 anos, hoje em dia, menor de 10 anos. E já o Vanderlei falou aí que a criança tem que alcançar lá o pedal. Então, criança, complicado. Cuidado com criança. Porque a criança não tem como se defender, né? A criança, né? Então, você é responsável por ela. Tudo é gravíssimo e tudo é problema. Muito cuidado com a criança. Se a criança for até grande, mas tiver com os braços quebrados, por exemplo, na motocicleta, dá ruim. Ela não pode se segurar. Se for uma criança que tem autismo, pode ter até 30 anos. Ela tem autismo, tem algum tipo de deficiência mental, ela não pode se defender, você está lascado. A apreensão do veículo, como a gente falou, ela não existe mais, né? Visa privar o proprietário da posse e uso do veículo por um período de até 30 dias. Ele tinha que cumprir uma pena. Você podia pagar tudo e mesmo assim ele tinha que passar lá até o final da pena dele. Pode ser um dia, pode ser 30. E você vai pagar todas as multas, a diária ainda, né? Reboque. O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia, olha aí, e responsabilidade do órgão. Quem engolfa essa responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário por no máximo 90 dias. Ele pode ficar lá até 90 dias, depois vai a leilão, né? Se as despesas davam 5 mil e o carro valia 3, a galera deixava lá, né? Moto, carro, depois de 3 meses vai a leilão, né? Quando a infração praticada for punida com a penalidade de apreensão do veículo, o agente deverá adotar de imediato a medida administrativa de recolhimento do licenciamento e do registro, né? Quando ele era apreendido. Infrações puníveis com apreensão. Só estamos falando nelas aqui porque elas ainda estavam caindo na prova, né? A prova estava desatualizada. Dirigir sem possuir CNH ou PPD. Apreendi o veículo. Dirigir com CNH ou PPD suspensa ou cassada. Apreendi o veículo. Dirigir com CNH ou PPD de categoria diferente. Você estava numa moto, sendo que a sua habilitação é B. Era apreendido. Disputar a corrida. Apreendido. Promover ou participar de competições. O veículo era apreendido. Até ainda tinha um amigo que praticava esses rachos, né? Lá ali no Icaraí. Aí tinha uns agentes infiltrados só batendo as fotos. No outro dia de manhã, estava indo nas casas e aprendendo os veículos. Aprendendo bem uns 8 amigos meus. No outro dia de manhã. Praticar manobras perigosas. Esse cara que pega a gente, assim, pega a gente apaisando, esses caras só querem dinheiro. A estadual pegou eu já um bocado de vez sem capacete, sem documento, sem habilitação, sem porra nenhuma. Acontece. Transpor bloqueio viário policial. Você não parou, fugiu, no outro dia eles vão lá na sua casa e apreender seu veículo. Usar no veículo alarme que produza som que perturbe o sossego alheio. Aquele carro fica alarmando o dia todo, direto ali e tal. A galera denunciava, o veículo era apreendido. Falsificar ou adulterar CNH, PPD ou licenciamento, né, do veículo. O veículo era apreendido. Recusar-se a entregar documentos ao agente. Não quer entregar licenciamento, a PPD. O veículo era apreendido. Bloquear a via com o veículo. Você bloqueia ali a via com o veículo para fazer uma festa na rua ali. Quer fazer uma festa, um culto, alguma coisa, não pede permissão à prefeitura. Pega o teu carro e bloqueia ali. Retirar sem autorização o veículo previamente retido. Retirar sem autorização. Acontecia, você estava ali na blitz e tal, estava ali, descia para falar com os agentes, alguma coisa desse tipo. Aí quando eles davam uma bobeirinha, tu bum, entrava no carro e saia voado, né? Depois eles iam na sua casa e apreendiam seu veículo. Infrações passíveis de apreensão.
Conduzir veículo com lacre, chassi, selo ou placa violada ou falsificada. Se eles acharem que aquele carro pode ser clonado, roubado, né? O veículo era apreendido para ir para a vistoria, né? Transportando passageiro em compartimento de carga. O veículo era apreendido, né? No porta-malas, na boleia, na carroceria. Sem qualquer uma das placas, o veículo era apreendido. Não registrado ou não licenciado, o veículo era apreendido. Sem portar autorização para escolares, aquele transporte escolar pirata, né? O cara não se registrava, não registrava o veículo como transporte escolar e tal, e começava a levar crianças para o colégio, né? Aí ia lá, etufou e apreendia o veículo, né? Em desacordo com a autorização especial de trânsito, o veículo era apreendido. Cassação na CNH. Dirigir estando o direito de dirigir suspenso, né? Você foi suspenso e mesmo assim estava dirigindo. Se você for pego, ela é cassada, né? Você vai ter que esperar 2 anos para poder reiniciar todo o processo, as 3 fases, para ser habilitado novamente. Condenado judicialmente por delito de trânsito. Você atropelou uma pessoa e não parou para ajudar, não socorreu. Começa o processo, você é condenado, sua habilitação é cassada. For reincidente nas seguintes infrações. Dirigir com a CNH de categoria diversa. Você primeiro vai ser suspenso, aí você é pego de novo, tem habilitação cassada. Entregar a direção à pessoa inabilitada. Você entregou o veículo para uma pessoa que não é habilitada. Primeira vez, você é suspenso. Segunda vez, você tem sua habilitação cassada. Dirigir sob influência de álcool. Na primeira vez, você é suspenso. Na segunda vez, é cassado. Disputar corrida, racha, samão na seta. Primeira vez é suspenso. Na segunda vez, é cassado. Promover competição sem autorização da autoridade. Você promove algum tipo de competição que é feita com veículos. Você fez uma vez e você é suspenso. A segunda vez, a habilitação é cassada. Realizar manobra perigosa. Fez o grau. RL, levantou o pneu traseiro. Slalom e cavalo de pau. Slalom é quando você vai de ré e faz aquele giro de 180 graus, né? Cavalo de pau, você vai de frente e faz o giro de 180 graus, né? Manobras perigosas, a primeira vez que você for pego, suspenso. A segunda vez, habilitação cassada. O curso de reciclagem, se você tiver direito de dirigir suspenso, automaticamente vai fazer o curso de reciclagem. Se você se envolver em acidente grave mediante decisão judicial, se envolveu no acidente, né? Grave, o juiz pode mandar você fazer o curso de reciclagem. Expor a risco potencial a integridade de outros, utilizar o veículo para ameaçar alguém, atropelar ou outro veículo, utilizar o veículo como arma, você vai ter que fazer o curso de reciclagem de direção defensiva, né? Se você for considerado um infrator contumaz, um infrator que fica levando multa direto levando multa, né? O curso que vocês estão fazendo aqui é o curso para tirar a primeira habilitação, né? Aqui, como se vocês não tivessem nenhum conhecimento de código de trânsito. O curso de reciclagem você já é habilitado, então isso aqui você já sabe, é tipo um reforçozinho, sabe? Focando mais em infrações, direção defensiva. Mas é muito parecido, né? Só que ele foca mais em outras coisas. Como lá a pessoa já é habilitada, né? Ele não vai ser assim do zero, como é para vocês, né? É um curso um pouco mais aprofundado, porque já são pessoas habilitadas, né? Já fizeram foi perder a habilitação, já, né? For condenado por delito de trânsito, você atropelou uma pessoa, não ajudou, utilizou o carro como arma, fazendo racha, sei lá, dirigindo embriagado, vai a processo, condenado, tem que fazer o curso de reciclagem. Retenção do veículo. Quando é que o veículo fica retido? Consiste em manter o veículo no local da abordagem até que a irregularidade possa ser sanada, ou liberá-lo pelo reparo mediante o recolhimento do CRLV. Aqui essa questão do CRLV, quando era aquele documento verde, timbrado, que não poderia, para impedir as falsificações, né? Que você não imprimia na hora que queria. Agora você imprime, né? Chega na internet e imprime numa folha de papel comum. Mas antigamente você é parado numa blitz à noite. Vamos dizer que você está com os faróis de LED.
tem que tirar e colocar o farol normal. Como? De madrugada, 2 horas da manhã, vindo uma festa. Não tinha como. Aí eles retiam o seu documento. Você, no outro dia, ia lá, ajeitava e ia lá no órgão, mostrava que tinha consertado e ele devolvia o documento. Então, quando não tinha como resolver ali, eles faziam isso. Hoje em dia, como eles não vão recolher o licenciamento, fica a critério do agente. Ele pode liberar ali, como pode mandar remover seu veículo. Tem como resolver aqui não? Pronto. Leva, depois você vai resolver lá no pátio, lá paga, leva um mecânico, um eletricista para trocar as lâmpadas aí, ou você mesmo troca e você tira. Então, retenção. Resolveu o problema? Segue viagem. Se não resolveu, aí sim, bota no reboque, leva para o pátio, quando você resolve, você tira. Paga tudo, né? Paga as multas. A critério do agente, os veículos abaixo não serão retidos, desde que não causem problemas na via. Transporte coletivo, né? Tá cheio de gente ali dentro, aí é um problema que pode ser sanado fácil. Para não prejudicar as pessoas que estão dentro do veículo, ele deixa seguir viagem, né? Carga perigosa, ele vai querer ficar na responsabilidade ali de alguma coisa perigosa? Não, ele multa e deixa seguir viagem, né? Que é a critério do agente, né? Remoção do veículo, retirar o veículo do local onde se encontra, levando para o pátio credenciado. Ele está ali num local, está atrapalhando o trânsito, vai ser removido, você vai lá, paga o que tem que pagar e retira o veículo. Atrapalhou o trânsito, está no local proibido de estacionar, está empatando a entrada ou saída de um veículo numa garagem, está estacionado numa BR, numa ponte, num viaduto. A remoção ocorrerá quando estiver estacionado em desacordo com a legislação, exceto quando o veículo estiver estacionado na contramão de direção. Você está indo na casa de sua mãe, né? É uma via de mão dupla. Aí você está indo e a casa da sua mãe do lado esquerdo. Aí, rapaz, para fazer aqui o retorno e tal, como você estacionou ali na frente da sua mãe, não está atrapalhando o trânsito, é um local normal, ele não vai ser removido. Pode até ser multado, né? Mas não vai ser removido porque está no local, só está na direção de contramão, né? Mas não está empatando ali a saída de nenhum veículo, nem a entrada de nenhum veículo, né? Tá de boa. Pode ser multado, pode, mas não vai ser removido. Quando estiver imobilizado por falta de combustível, deu um prego no meio de um viaduto, no meio da BR, no túnel, no meio do trânsito, o cara foi comprar o combustível. Se passar um agente ali, arrasta. O cara vai atrás do carro dele, ou na MC, ou no Detran. Se o veículo não for licenciado, parou numa blitz, o veículo não está licenciado, removido por pátio e tal, vai ter que pagar e tudo. Quando for aplicada a penalidade de apreensão, se o veículo naquela época que era apreendido, né, ele era removido, né? Documento de retenção ou remoção de veículo, tá ali, ó. Letra V, tem e está ok? Tem som e o som está funcionando? Não tem? Com mostra aqueles pequenos amassadozinhos, só uma depressãozinha. Amassado é quando foi um impacto, uma colisão, né? Riscado, tá arranhado, né? Cortado ou rasgado pode ser o banco, trincado o vidro, né? Quebrado, desgastado, eles vão colocando tudo que o carro tem, né? O veículo vai ser removido, né? É feito um checklist igual quando você vai alugar um veículo. Se você já alugar, você vai alugar um veículo, você bate foto, filma tudo que ele tem, porque na hora de devolver vai ser olhar tudo isso. Se vier uma coisa lá que não está no checklist, você tem que olhar bem direitinho. Onde é que está amassado, onde é que está arranhado, onde é que está enferrujado. Você bate foto de tudo, mano. Filma, porque quando for devolver, mas vai ser olhado o checklist. Se ele tem alguma amassada a mais, se vier um risco a mais, aí dor de cabeça, vai ter que pagar. Mostra aquele amassadorzinho, tipo tu encostou até o bumbum assim na porta e ele entra um pouquinho. Ou então tu vai fechar ali o capô e empurra com a mão, ele entra só um pouquinho. É uma amostra, né? Não foi um impacto, não. Às vezes a tua própria mão, tu empurrou ali com força, aí ele entra só um pouquinho, é chamado de mostra. Recolhimento da habilitação. O recolhimento da-se-á mediante recibo, né? Se eles recolherem a habilitação, eles dão um recibo que ela foi recolhida.
houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, achar que ela é falsa, né? Ela é recolhida. Ocorrer alguma infração com fator agravante, aquelas infrações multiplicadas por 3, por 5, por 10, por 20, já é recolhida sua habilitação, porque você vai ser suspenso, né? Como você vai ser suspenso, você não pode ficar com habilitação. Se tiver vencida mais de 30 dias, ela não vale mais. É recolhida, você vai ter que ir atrás de tirar outra. Em situação de suspensão do direito de dirigir, né? Tem algumas exceções, mas foi suspenso, é recolhido geralmente, né? Recolhimento do registro do carro, recolhimento do licenciamento. Dá-se-á mediante recibo, se recolher eles dão recibo, né? Houver suspeita de inautenticidade ou alteração no veículo, achar que ele está clonado, né? Que ele teve algum, ou motor, ou chassi está clonado, eles recolhem o veículo, recolhem a documentação, vai ser levado para ser vistoriado, né? O prazo de licenciamento estiver vencido, você está com licenciamento de 2020, nós estamos em 2023, não vale mais, né? Porque você quis pedir um licenciamento todo ano, então ele é recolhido. Irregularidade não puder ser sanada no local, né? Se não pode sanar, o veículo está retido ali, não tem como sanar, né? Ele é removido, né? E quando o veículo é levado, eles levam o licenciamento ou registro, né? Geralmente o licenciamento é o que você tem ali na hora. Alienado, porque é de porte obrigatório, né? Alienado o veículo, não for transferido, propriedade em 30 dias, né? Você compra o veículo, tem que transferir e não transfere, né? Se ele for pego numa blitz, né? Ele é recolhido, né? Que era para ter 30 dias que era para ter transferido e já está com bem 6 meses, um ano, né? Então, no caso, o carro também vai, né? Não entendi, Paulo. O carro ele é recolhido também, o seu documento? Geralmente o documento é recolhido quando o veículo é recolhido, né? Você não pode andar com o veículo sem documento. Então, vai recolher o documento e o veículo. Aqui um exemplo do papel que você preenche, né? Que o agente preenche quando recolhe documento seu ou do seu carro. Recolhimento de animais. Serão recolhidos a depósito quando estiverem soltos na via pública e desacompanhados, né, de seu guia, prejudicando a fluidez do trânsito ou colocando em risco. Geralmente em rodovias, se não tiver transferência, não entendi, Alisson, não entendi não, vou mentir. Se não tiver transferido, era para ter transferido, tu comprou o carro da Luciana, foi feito o DUT eletrônico. Feito o DUT eletrônico, lá acusa que o carro já era para ter sido transferido, tem 30 dias para ser feita a transferência. Se tu não fez, ele vai ser recolhido. Papel de transferência, mano, não é pedido pelo agente, não. O papel da transferência fica na tua casa, né? Tu tem que transferir pro teu nome, não é o papel da transferência em si. Lá ele acusa quando foi feito o DUT, já era para ter transferido e não transferiu, fica uma restrição. Aí quando ele é pego, o documento é recolhido, o carro é recolhido para que você faça a transferência. A restrição só ocorrerá mediante o pagamento de multas, taxas e despesas dos animais não reclamados dentro do prazo de 90 dias, serão levados à asta pública, eles são doados para alguns órgãos de tipo crianças abandonadas e tal, chegou esse tipo de instituição aí. Transbordo do excesso de carga consiste em passar o excesso de carga para outro veículo, já munido na nota fiscal de excesso, né? Aí vai para a justiça, Alisson. O cara morreu, vai para a justiça, tem que ser feito um documento para os herdeiros do veículo, né? Aí é justiça, é dor de cabeça. Consiste em passar o excesso de carga para outro veículo já munido da nota fiscal de excesso. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que os veículos possam seguir a viagem. Enquanto não chegar outro veículo para ser feito o transbordo da carga em excesso, eles não podem seguir viagem, porque estão com excesso de peso. Realização do teste de alcoolemia. Consiste em submeter o condutor a exames que comprovem a sua sanidade quanto à substância alcoólica, né, ou psicoativa, que são as drogas. Poderá ocorrer da seguinte forma. Pode ser exame de sangue,
é mais difícil, né? Outros exames realizados por laboratórios especializados, credenciados, né? O teste de ar alveolar é o mais comum, né? Que é você soprar no bafômetro, no etilômetro. Verificação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, o cara não consegue nem andar, não consegue nem formular frases, palavras, né? Os agentes vão filmar, né? Vai servir como prova. É admitido prova testemunhal, imagem e vídeo, né? A filmagem nas câmeras dos agentes e outro meio de prova em direito admitido. Para comprovar que o cara estava sem condições realmente de dirigir. Né? Crimes de trânsito, né? Homicídio culposo, de 2 a 4 anos. Sob influência de álcool, 6 a 3 anos. Isso aqui não cai na prova. Não cai na prova. Lesão corporal, 6 a 2 anos. Deixar de prestar socorro à vítima, de 6 meses a 1 ano. Afastar-se do local para fugir de responsabilidade, 6 meses a 1 ano. Violar suspensão ou proibição, 6 meses a 1 ano. Participar de corrida ou competição, 6 meses a 1 ano. Sem habilitação ou com ela cassada, 1 ano. Entregar direção de veículo a pessoas sem habilitação ou que não estejam em condições físicas e psicológicas, 6 meses a 1 ano. Transitar em velocidade incompatível próximo à escola, 6 meses a 1 ano. Você andar muito veloz próximo da escola. Inovar artificiosamente estado ou local de acidente. Teve um acidente ali, teve uma vítima fatal e você altera a posição dos veículos para você induzir a erro o perito, né? Infração de 6 meses a 1 ano. E aqui nós encerramos. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.